Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bruno Correia, sou professor de História, né? E hoje a gente vai para mais uma edição do Analisando Obras, né? Onde a gente discute uma obra inteira aqui no canal. Essa é a segunda edição, a primeira foi a do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, né? Que eu convido a vocês a assistirem também. E hoje a obra é sobre uma obra do Umberto Eco, um intelectual italiano, e onde ele vai falar, né, sobre o fascismo eterno. É o nome da obra, né? É uma obra que é resultante de uma aula que ele deu numa universidade americana, né? E aí saiu esse pequeno livro, né? É um livreto, na verdade, é pequeno, poucas páginas, mas onde ele apresenta seus pensamentos e algumas considerações sobre os fenômenos e as características políticas do que define o fascismo, um regime fascista. Então convido vocês a se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilharem, né, comentarem o que é que você acha, se vocês já leram, já não leram esse livro, já fica de recomendação aqui para vocês, né, e ative o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos que saírem aqui no canal. Bom, primeiro, como eu já falei, esse livro, esse pequeno livro, é resultado de uma palestra que o Humberto Eco vai fazer na Universidade Americana, não lembro muito bem a cidade, e ele vai explicar para ele, né, características do fascismo nessa aula que ele dá. O livro, e também na palestra, ele conta que na infância, né, ele vive a época do fascismo. Na infância eles eram, obviamente, pelas circunstâncias dos regimes fascistas, principalmente italiano, depois do alemão, né, com Hitler, Mussolini na Itália. Quando ele era criança, ele fala que participou de uma competição sobre redações enfatizando a figura do Mussolini e do regime fascista, né? E ele ganha um prêmio por causa disso. Se não me engano, a redação é falando qual a importância da figura central do Mussolini, etc. Enfim, vai estar passando aí a pergunta original. Ele ganha um prêmio por causa disso, até porque vale lembrar que um regime fascista, principalmente os fenômenos políticos fascistas do século XX, são marcados pela total dominância, né? Daí que vem regime totalitário, nada fora do Estado fascista. Então as crianças já eram ensinadas desde muito novas a serem subservientes às questões do regime, né? E aí ele fala que quando vai crescendo os movimentos de resistência na própria Itália, né? Lembrando que o fascismo italiano ele não cai apenas por forças exógenas, né, dos aliados, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, da União Soviética, mas também tem os partigiani, que são movimentos de comunistas, de jovens de esquerda, pessoas de esquerda, sindicalistas, etc., que vão levantar o motim para derrubada e participar da derrubada do governo de Mussolini. Então ele também fala que a partir desse movimento ele se encanta pela resistência italiana e aí se torna, né, ele percebe o quão mal, quão ruim se descobre como um ser antifascista. Bom, ele fala aqui no livro dele, lembrando que essa obra é fruto de uma obra na Universidade Americana, então ele vai citar diversas vezes algumas lideranças americanas, tipo Franklin Delano Roosevelt, quando ele fala que, o presidente americano fala que o mundo se verá livre, a vitória do povo americano será quando o povo, né, os Estados Unidos, derrotarem o fascismo e verem o que ele significa, né? Lembrando que os Estados Unidos têm um papel fundamental, né? Eles entram na guerra após o ataque a Pearl Harbor e aí vira uma crise interna dentro dos Estados Unidos, né? A população começa a se inflar e aí os Estados Unidos não vê outra alternativa a não ser garantir seus interesses na Segunda Guerra Mundial, né? Também passa por isso, e entrem ao lado do bloco dos aliados, junto com França, Reino Unido e União Soviética. Além disso, também fazer uma consideração que Humberto Eco fala mais ou menos na metade do livro, assim, mais ou menos, onde ele fala que se o fascismo
ele é um regime que subordina as vontades dos indivíduos sobre a vontade de um Estado totalitário, centrado na figura de um líder, né, de um presidente, de um chanceler, do Führer, no caso da Alemanha. Então ele confirma que, na perspectiva dele, né, o fascismo italiano, o nazismo alemão e o stalinismo na União Soviética são considerados regimes totalitários. Né? Então ele faz essa análise dizendo que tanto a extrema esquerda do Stalin, né, da União Soviética, de toda a perseguição do Partido Comunista no bloco leste europeu, tanto a perseguição, o extermínio, a figura centrada no Mussolini, no Hitler, né, na extrema direita do nazismo e do fascismo, configuram ambos estados totalitários, ainda que com ideologias completamente antagônicas. Uma premissa básica do nazismo e do fascismo é o anticomunismo, né? A premissa básica do anticomunismo da União Soviética é o antifascismo, né? São os movimentos antifascistas da União Soviética que vão participar também da Segunda Guerra Mundial, né? De toda a guerra envolvida. Uma análise muito interessante que ele faz sobre o Mussolini, no caso, é que ele fala que o Mussolini ele não tinha uma filosofia própria. O Mussolini era basicamente um personagem, né, que tinha a sua estética, e a partir dessa estética ele foi moldando e se adaptando a diversas características do regime italiano para conseguir, né, se perpetuar no poder e ganhar força ao seu movimento. Então, por exemplo, vamos lembrar que o Mussolini, né, na juventude, ele era da Frente Socialista Italiana, né? O Mussolini era de movimentos socialistas, né? E até antes da Primeira Guerra Mundial, né? E também ele era um ateu militante, né? Ele advogava pela causa ateia. Só que lembrando, quando ele chega ao poder, né, do fascismo após a Primeira Guerra Mundial, ele se transforma totalmente ideologicamente, né? Passa de um socialista comunista para ser o principal porta-voz da bandeira da teoria fascista, né? Lembrando que o fascismo ele não surge necessariamente na Itália, mas ele ganha a cara no país junto com Mussolini, né? A marcha sobre Roma em 22, se não me engano. E a partir daí o Mussolini também, de ateu, passa a fazer acordos, né? E passa a dialogar bastante com o Vaticano, com a Igreja Católica, com bispos e padres, tanto até que culmina na assinatura do Tratado de Latrão, né, que reconhece o Vaticano como um Estado autônomo, né, e que culmina ainda com questões lá atrás da unificação italiana, da década de 60 do século XIX. Então vejam como que Umberto Eco ele traz essa informação, ele traz essa reflexão que é bastante interessante. Que como o Mussolini ele não tem uma questão muito própria, né, ele vai se adaptando, né, ele tem uma estética que vai se adaptando para que o poder, para que ele se consolide como o líder máximo e a cara do fascismo na Europa, a cara do fascismo italiano. Umberto Eco ele também vai falar, né, lembrar questões importantes sobre como é que o regime, né, principalmente o fascismo italiano, mas também está presente no fascismo alemão, né, o nazismo, eles vão utilizar do corporativismo para ser um componente no seu governo. Né? Então é só ver que várias empresas nessa época elas passam, né, a defender o regime sem nenhuma resistência. Né? Os soldados, os camisas verdes, aliás, camisas negras, né? Camisa verde é o integralismo aqui no Brasil. Os camisas negras na Itália e os soldados da SS na Alemanha, eles usavam Armani, Dior, Versace, sabe? Grandes marcas que apoiavam o governo, né? Na Alemanha, os carros oficiais eram da Mercedes, por exemplo. Né? Então você tem esse aspecto que é muito interessante, trazido pelo Umberto Eco, né? Na discussão, quando ele fala sobre essas características dos governos, que dá mais importância, né, à Itália e à Alemanha. Né? Obviamente que ele fala, ele menciona o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, mas ele dá mais atenção à Itália e à Alemanha. Sobre a Alemanha também, ele destaca uma questão muito importante, né, que ao contrário da Itália, ao contrário do fascismo italiano, né, que tem como sua base pilar passa pela Igreja Católica, lembrando, né, a Alemanha ela vai ser caracterizada
por um fascismo anticristão, pagão e politeísta, né? Então você não tem uma união oficial, apesar de que, aí eu acho uma problemática na fala do Humberto Eco, ele faz parecer que a Alemanha, o Estado nazista de Hitler, era totalmente contrário às igrejas ou repelia as ideias religiosas, o que é mentira, né? É verdade que você não tem uma ligação direta, como teve na Itália, da igreja com o regime, mas você teve algumas ligações sim de alguns padres, de alguns bispos, alguns cardeais ou membros da igreja protestante que eram coniventes ou simplesmente eram passivos com as atitudes, com as ideologias, com os discursos de Hitler, né? É só sair uma matéria recentemente de que o Papa na época ele sabia, né? Ele sabia do que estava acontecendo nos campos de concentração nazistas em Auschwitz e ele nada fez, sabe? Ele leu a carta, ele sabia das existências desses campos de extermínio de judeus e ele nada fez. Então, dizer que, ou pelo menos fazer parecer que a Alemanha, o regime fascismo, do fascismo alemão, ele era contra a igreja, ou contra uma doutrina cristã, isso é uma levianidade, né? Haja vista que, apesar do não apoio oficial, mas você tinha uma complacência, sim, da igreja com o regime fascista alemão, o nazismo. Bom, Humberto Eco, ele é bem criticado nessa obra porque ele faz meio que uma espécie de checklist do fascismo, né? Então ele apresenta 14 características de um regime que podem ser complacentes ou podem ser comuns a depender do regime fascista na região em que ele está em vigência. Ele deixa muito claro que não é regra que todos os regimes fascistas vão ter essas características. Um pode apresentar tal ponto, o outro pode não apresentar. Tal regime pode apresentar características que não tem nenhum outro e vice-versa, podem ser divergir muito, mas não deixam de ser fascistas, né? E ele elenca 14 que eu vou passar bem rápido, até porque ficaria um vídeo muito longo se fosse discutir minuciosamente cada, né? O primeiro que ele fala é o culto à tradição, esse é um dos mais importantes, né? Todo regime fascista, né? E aqui ele acerta muito quando diz isso, todo regime fascista ele é reacionário, ele prega o culto à tradição. Então antigamente era melhor, tenta se resgatar uns valores morais, acontecimentos históricos para você fundar, né, um objetivo, né? No caso do fascismo alemão era a questão do Império Romano, aliás, o fascismo italiano de Mussolini era a questão de voltar aos tempos do Império Romano, o nazismo era o terceiro Reich, né? Dos povos germânicos, do tempo do Otto von Bismarck, o salazarismo dos tempos do Grande Império Marítimo Português. Aqui no Brasil, você tem essa ascensão da extrema-direita, né? E movimentos de cunho fascista pregando que tempo bom era na ditadura militar. Enfim, você tem, dependendo da região do globo, dependendo do tempo histórico, os movimentos fascistas sempre vão reivindicar o culto à tradição, né? O conservadorismo, a figura central de um líder e também a um passado comum, a um passado de glória, a um passado que seja um objetivo a ser tornado novamente em realidade. A segunda característica do fascismo, ou do urfascismo, ou do fascismo eterno, não pode haver progresso do saber, né? Ele fala isso e eu concordo totalmente, porque haja vista, vamos lembrar aqui do que acontece quando Hitler ele se torna o Führer na Alemanha, e você tem a queima de livros ditos não apropriados, né, à juventude e a todo o povo alemão. Então você tem a queima de livros, né? No Brasil também foi recente, né, a caça às bruxas do marxismo, etc. Ou seja, você não pode ter progresso do saber, porque o saber já é construído. Lembre-se do culto à tradição. Esse saber já existe, você tem que resgatar lá no passado e trazer para o presente, né? Então, é uma questão muito acertada do Humberto Eco, muito interessante ele lembrar a gente disso, porque isso se fundamenta historicamente. Dentre outras características, né, você tem a rejeição à modernidade.
né? E vai lembrar que modernidade, na época do fascismo histórico, né? Do fascismo italiano, alemão, português, espanhol, você tem a rejeição à modernidade. O que é que eles entendiam por modernidade? Né? Ao Estado moderno, ao Estado contemporâneo, na verdade, que era basicamente um produto da Revolução Francesa Iluminista. Então a noção de democracia, a noção de divisão dos poderes, a noção de progresso científico, etc., a participação popular, então era visto para eles como o motivo da degradação da humanidade, né? Os líderes fascistas culpavam a democracia liberal e ao capitalismo liberal por todo aquele momento que eles viviam no início do século XX, especialmente na Alemanha, né, que saiu humilhada da Primeira Guerra Mundial, que depois do Tratado de Versalhes, ela é totalmente humilhada, né, tem seu potencial militar totalmente limitado, a sua moeda não vale nada, né, o povo alemão é jogado às traças. Então, naquele cenário, o Hitler, o Mussolini culpavam as democracias liberais pela penúria que passavam os seus países. Então, você tem a rejeição do Estado contemporâneo, que é baseado nas ideias iluministas, né? A rejeição da modernidade e a volta, né, lembrando, do tradicionalismo, do reacionarismo. Outra característica do fascismo é o racismo explícito, ou seja, o intruso, o que está de fora do Estado fascista, ele é visto como uma ameaça que deve ser eliminada. Isso foi a base, né, vai lembrar, do fascismo alemão, do nazismo. Então, todo mundo que não era, na verdade, germânico, que não era descendente dos arianos, então negros, judeus, ciganos, homossexuais, sabe? Então, miscigenados, mestiços, etc. Essas pessoas eram vistas como ameaças ao Estado, ao Terceiro Reich, e deveriam ser eliminadas como foram nos campos de concentração, principalmente os judeus. Né? Então, por essência, o Humberto Eco ele faz essa análise interessante de que o nazismo, o fascismo, eles são ideologias, são regimes estritamente racistas. Além disso, quando você exclui o diferente, exclui o de fora, você rejeita a alteridade, né, as diferenças que formam diferentes povos, então você tem aí outra característica fundamental que anda lado a lado com o racismo nos regimes fascistas, que é a xenofobia. Né? Então, pessoas que não pertencem àquele Estado-nação, que não estão inseridos naquela delimitação histórico-social, temporal, daquele lugar, então elas são vistas como ameaças que devem ser expurgadas ou extintas do regime fascista. Além disso, você tem a pregação ou discurso contra o pacifismo, porque o pacifismo, na visão do regime fascista, ele é visto como também uma das bases da penúria e da fraqueza de um povo. Né? Então você tem a ideia da solução final, que é a solução justamente da extinção dos povos, né? Que são contrários ou que são vistos como rejeitados pelo Estado fascista. Né? É o que Hitler aplicou no final da Segunda Guerra, mais ou menos 42, 43, foi a extinção em massa nos campos de concentração dos judeus, dos ciganos, dessa população que não se encaixavam na ideia do povo ariano, né, da terra vital também da Alemanha. Além disso também, partindo para outra característica, então, uma característica de todo o fascismo que Humberto Eco coloca é que existe um elitismo popular. Então existem naturalmente pessoas que são designadas a serem líderes, a serem seguidas, então é a elite política do regime, né? O Hitler, o Goebbels, o Mussolini, o Salazar, o Franco, que devem ser seguidos por uma multidão de pessoas frustradas pelas condições causadas, né, pela democracia liberal, por esses povos que não são arianos, que não são italianos de verdade, estrangeiros, sabe? Então você tem a submissão como premissa básica do regime fascista. Né? Então você tem a população em geral, a população comum, sendo subserviente às ideias do líder, que deve ser centrado, né? Então você tem um culto ao líder também, como uma característica do fascismo. Uma característica final, né, eu acho que se tiver passado alguma aí, é porque justamente para o vídeo não ficar tão longo, né? Mas é que o Humberto Eco ele traz um aspecto interessante, que o fascismo ele pega questões
né, políticos, sociais, e transfere para frustrações sexuais. Né? Então ele fala que os regimes fascistas da Europa, eles são caracterizados pela homofobia, pelo machismo, pela misoginia, justamente por essa frustração do homem cis, do homem, né, hétero, branco, frente a determinadas condições históricas sociais. Então, no regime básico fascista, então você tem a figura do homem branco, hétero, né, e a figura subserviente da mulher, do homossexual, da pessoa trans. Não se falava ainda nessa época, né, mas também tudo que fugisse da estética do homem branco deveria ser subserviente à figura desse líder, né, que por meio da sua masculinidade iria governar, seria o grande cérebro da nação, do Estado fascista. Bem, gente, é isso. É um resumo bem básico. O livro é muito pequeno, eu recomendo vocês lerem. Né? Dá para ler assim em uma tarde no máximo, talvez até 40 minutos, uma hora. É um livro realmente muito curto, muito interessante, tem suas limitações, né? Por ser uma aula básica, não é um livro muito teórico, tem cheio de refinos teórico-metodológicos, mas que apresenta algumas características interessantes, tem suas críticas, né? Mas que eu recomendo a vocês. Bom, se você assistiu até aqui, eu peço para que você curta o vídeo, comente a sua opinião, se você já leu, se você não leu, né? Se você concorda com as ideias do Humberto Eco, né? Se você gostou do modelo da minha síntese, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, né, que gosta da temática. E lembrando que os vídeos que eu vou gravando são semanais, né, às vezes 2 vezes por semana, uma vez por semana, né, e o próximo vídeo aí a gente vai, talvez segunda-feira, também analisar uma obra que é o Marxismo e Questão Racial, do Silvio de Almeida. Então espero vocês no próximo vídeo, se inscrevam no canal e forte abraço.